Olá! Hoje vamos mergulhar no universo da Identiv. Pense numa empresa que está fazendo algo realmente fascinante. Dar uma identidade digital para basicamente qualquer objeto físico que a gente possa imaginar. Vamos entender direitinho como eles fazem isso e, claro, o que os números revelam sobre o negócio deles. A missão da Identiv, à primeira vista, parece simples, mas é super poderosa. Imagina só, poder apontar o celular para uma garrafa de vinho e saber na hora a origem dela, ou para uma caixa de remédio e ter certeza de que é autêntico. É exatamente isso. Eles estão ligando o mundo físico à nuvem, transformando objetos comuns em fontes de dados. E como é que isso funciona, afinal? Bom, a mágica toda está em tecnologias como o RFD, que é a identificação por radiofrequência, e o NFC, sim, a mesma tecnologia que a gente usa para pagar por aproximação. A lógica é colocar pequenas etiquetas inteligentes nos objetos. E pronto, a partir daí eles podem ser rastreados e autenticados digitalmente. Isso é a base do que a gente chama de Internet das Coisas, ou IoT, onde tudo ao nosso redor pode se tornar inteligente. Ok, a tecnologia é super promissora, não é? Mas como é que o mercado financeiro está enxergando a Identiv? Vamos dar uma olhada em alguns dados de mercado para a gente entender qual é a percepção dos investidores sobre a empresa hoje. Olhando os dados recentes, as ações da Identiv fecharam na casa dos $3,64. Esse é o nosso ponto de partida, sabe? Uma foto do momento, de como o mercado está precificando a empresa agora. Mas claro, um número sozinho nunca conta a história completa. E para a gente ter uma ideia da volatilidade, olha só, no último pregão as ações caíram mais de 3%. Isso já mostra que mesmo com uma tecnologia tão promissora, o mercado reage muito às pressões de curto prazo. A grande pergunta é, o que está por trás desses números? Para entender a história por trás do preço da ação, a gente precisa cavar um pouco mais fundo e olhar para a saúde financeira da empresa. Vamos dar uma espiada nos resultados trimestrais mais recentes para ver como a operação está de fato se saindo. Certo, aqui temos um resumo do primeiro semestre de 2025. A receita ficou ali mais ou menos estável. Mas o que realmente salta aos olhos é o prejuízo de $6 milhões no segundo trimestre. Isso é bem significativo, porque as despesas operacionais, de 5,9 milhões, praticamente comeram toda a receita e ainda resultaram nessa perda considerável. E aqui a gente chega num ponto-chave. No primeiro trimestre, temos duas margens de lucro muito diferentes. A margem GAAP, que segue as regras contábeis padrão, foi de apenas 2,5%, bem baixa. Já a não GAAP pulou para 10,8%. Por que essa diferença toda? É que a empresa ajusta os números não GAAP para tirar despesas que ela considera que não se repetem. A diretoria argumenta que isso mostra uma visão mais real da operação. Mas uma diferença tão grande entre os dois números é algo que, no mínimo, chama a atenção. Com esse cenário financeiro de margens apertadas e prejuízos, qual é o plano para o futuro? Vamos analisar agora a estratégia da Identiv, colocando na balança as grandes oportunidades e os riscos que são bem evidentes. E aqui está o grande dilema da Identiv. De um lado, o mercado de IoT e RFID está crescendo muito rápido, e boas parcerias podem acelerar tudo. Do outro, os desafios são gigantes. A empresa precisa crescer, e muito, para diluir os custos fixos e finalmente se tornar lucrativa. Enquanto isso, a concorrência aperta as margens de lucro, e qualquer probleminha na produção pode ter um impacto enorme. É uma corda bamba. Então, no fim das contas, a grande questão para a Identiv é essa: eles vão conseguir transformar o potencial imenso da tecnologia de IoT em um negócio que seja lucrativo e sustentável? Superar os desafios de execução e das margens de lucro vai ser sem dúvida o teste definitivo para o futuro da empresa.